Está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje vamos falar sobre abandono de incapaz. O que diz a lei sobre deixar menores de 18 anos de idade sem vigilância? Nas ruas da capital, o quadro MP Responde trata sobre ameaças ao meio ambiente e denúncias sobre escolas públicas. E ainda, uma entrevista sobre o abate clandestino de animais e as consequências para a saúde dos consumidores. Está no ar o MPTV. Pais e mães que precisam sair de casa e acabam deixando um filho menor de 18 anos de idade sozinho em casa devem ficar atentos à lei. Abandono de incapaz é uma lei prevista no artigo 133 do Código Penal, que consiste em abandonar uma pessoa que está sob seu cuidado, guarda ou vigilância por qualquer motivo. Sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor de justiça, Frederico Bianchini Joviano dos Santos. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. Olá, muito obrigado. Promotor, há mais ou menos 15 dias, duas crianças gêmeas de 1 ano de idade morreram carbonizadas dentro de casa no município de Central do Maranhão. Os pais não estavam em casa naquele momento e, infelizmente, essas crianças vieram a óbito. O Ministério Público está acompanhando essas investigações? Bem, infelizmente, essa notícia chocou toda a comunidade de Central do Maranhão, que é uma cidade que pertence à comarca de Mirinzal, a qual eu sou o promotor de justiça. Infelizmente, aconteceu esse fato, os pais teriam saído de casa à noite e deixado as dois bebês, né, de aproximadamente 1 ano, aos cuidados de outras duas irmãs, de 6 e 8 anos. E, infelizmente, aconteceu um curto-circuito na residência e acabou produzindo a morte dessas duas crianças. O Ministério Público está acompanhando esse caso de que forma? Sim, o Ministério Público está acompanhando, foi requisitado a instauração do inquérito policial. O inquérito policial está sob a responsabilidade do delegado regional, Dr. Oséias Cavalcante, e o Ministério Público, o prazo do inquérito é de 30 dias. Sim. O Ministério Público está acompanhando atentamente, né? Toda a cidade também de luto, uma tristeza muito grande ver esse resultado. Estamos acompanhando. Os pais se apresentaram voluntariamente à delegacia de polícia, estavam também em estado de choques, sofrendo muito também os responsáveis. E o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário entendemos que neste momento não era o caso de pedir alguma prisão preventiva, alguma coisa nesse sentido. Então foram decretadas algumas medidas cautelares, eles não podem sair da cidade sem comunicar ao juízo, eles têm que permanecer na comarca e o Ministério Público vai aguardar a investigação para que podemos formar a nossa opinião. Num caso como esse, onde houve a morte das crianças, né, que tipo de sanção os pais estão sujeitos? O que pode acontecer com eles? Bem, o crime de abandono de incapaz, só o fato de abandonar. O que é o abandonar? A pessoa deixar alguém que está sob a sua responsabilidade, sob a sua guarda, sozinho, e essa pessoa não tem a condição de se defender em razão desse abandono. É isso que caracteriza, Isso caracteriza o abandono de incapaz. Deixando claro, Dalciana, que não é apenas o menor de 18 anos. Um idoso, por exemplo, aquela pessoa que não tem a capacidade psicomotora de sobreviver sozinha, ela também é um sujeito passivo desse crime. Então, o que caracteriza o abandono de incapaz, exatamente é isso, é aquela situação que uma pessoa tem a responsabilidade, tem a guarda, tem a vigilância, então seja os pais, seja uma babá, seja uma empregada doméstica, aquela pessoa que está ali com a criança, ela não pode deixar ou a criança ou essa pessoa incapaz sozinha e essa pessoa, essa criança, esse incapaz, em razão da sua impossibilidade de sobreviver, defender, né? De se defender, ela fica em risco. Isso caracteriza o abandono de incapaz. A pena ela varia de 6 meses a 3 anos. No caso em tela, que aconteceu em Central do Maranhão, tem uma agravante no tipo penal que acontece o resultado morte.
e o resultado morte, essa pena ela pode chegar até 12 anos. É uma pena privativa alta, né, de liberdade, tamanha a reprovabilidade. Então, o Ministério Público, nós estamos atentos, mas também nós gostaríamos também de chamar a atenção dos pais, né, daqueles responsáveis, que não deixem as crianças, porque a gente está pensando em 2 bebês de 1 ano, mas até mesmo a de 8 anos, que estava responsável por ela. Isso. Ela mesma não teria condições de ficar sozinha, né? Da saída dos pais até o resultado demorou apenas 2 horas, mas em 2 horas pode ter um vazamento de gás, o que aconteceu, um curto-circuito. Então as crianças, o pai, o pai, a mãe, o responsável tem que cuidar e não pode em momento nenhum deixar os seus filhos sozinhos, né? Aquela pessoa, o idoso também, às vezes aquele idoso que não tem a capacidade motora ou psíquica. Ou seja, como o senhor bem mesmo explicou, muitas vezes se tinha aquela ideia de que o abandono de incapaz estaria relacionado, essa questão do abandono estaria relacionado somente à questão da idade, né? Mas, assim, além da idade, tem a questão da condição motora e psíquica do indivíduo. Exatamente. Né? Então, o que caracteriza realmente é a questão da falta de habilidade para se defender de uma eventual situação de risco. Seria isso mesmo? Exatamente. Né? Então, aquela pessoa que, né, então, seja uma pessoa que, em razão de uma doença ou do avançar da idade, aquela pessoa que não tem capacidade de se defender de alguma situação dessa. Sim. E é abandonada. Isso é a caracterização do crime de abandono de incapaz. E lá no Maranhão, lá na comarca que eu vivo, algumas pessoas falam, doutor, mas a família é pobre, precisa trabalhar. Isso não justifica, não atenua, não isenta a responsabilidade da pessoa, dos pais. Então, é muito importante que façam o planejamento familiar, né? O Estado ele não pode impor o planejamento familiar, mas as pessoas, nós temos que fomentar a instrução. A pessoa que decide ter um filho, aquela pessoa que resolve ter um filho, ela tem que pensar nessas consequências. E assim, deixar com um responsável, com a avó, com alguém, nunca deixar as crianças sozinhas. Então, é um problema que nós enfrentamos lá em Mirinzal. Em Central do Maranhão, tem muitos problemas de pais que são usuários de drogas, em decorrência desse vício, saem e deixam seus filhos sozinhos. E além da parte criminal, há uma consequência civil também. O Ministério Público também pode pedir a destituição do poder familiar. Então, os pais e as mães, que em regra têm o poder familiar, em razão de situações constantes, ainda que não aconteça esse resultado trágico, ele pode perder a guarda de seus filhos, pode perder o poder familiar. Então, o Ministério Público ele trabalha nessas frentes, né, na parte criminal, na parte civil, e também fomentar as políticas públicas, né, de combate às drogas, de conscientização dos pais. Nós, frequentemente, estamos fazendo visitas nas escolas da comunidade. Essa semana visitei uma comunidade muito bonita, um povoado muito legal do Gurutil, lá em Mirinzal, e os professores relatam a gente, olha, essas crianças aqui praticamente ficam sozinhas, o pai é usuário de droga, a mãe o abandonou. Então, é uma questão também de política pública. O Estado também, o município, tem o seu dever de zelar pelos direitos fundamentais dessas pessoas, entre eles o direito à família, à convivência familiar, são pessoas em desenvolvimento, então o Ministério Público trabalha em todas essas frentes. Inclusive, como o senhor bem mesmo falou, a justificativa não abranda a pena num caso como esse, né? Porque muitas vezes, quando um caso como esse toma proporção nas redes sociais, muitas vezes os comentários são esses, mas ele saiu para trabalhar. E, quer dizer, essa justificativa de que saiu para trabalhar e deixou a criança só não vai abrandar a pena e nem minimizar o dano, né? Não, de forma nenhuma. Infelizmente, acontece essa justificativa, falo, promotor, mas você vai tomar providência? Sim, nós temos que tomar, porque nós temos que cumprir a lei. Sim. Então, o Código Penal deve ser cumprido e isso não justifica, né? Tem situações que chegaram ao conhecimento da promotoria de que pais acorrentavam seus filhos dentro de casa porque precisavam trabalhar e não tinha com quem deixar o seu filho. Isso ainda pode caracterizar um delito mais grave ainda, os maus tratos, enfim. Então, os pais, essa justificativa,
ela não é válida. O senhor mencionou agora há pouco que na comarca também tem muitos problemas relacionados ao uso de drogas. O Ministério Público do Maranhão tem uma campanha institucional que é chamada Quem Escolhe o Seu Caminho, Você às Drogas, que está implementada em vários municípios maranhenses. Como é que tem sido esse trabalho dessa campanha lá nas comarcas que o senhor está sendo titularizado? Um trabalho muito bonito que foi lançado com a presença do nosso procurador-geral e com a coordenadora da campanha, doutora Sandra de Assalândia. Lançamos no final de maio a campanha e estamos levando para todas as escolas. Agora, o município já formou os conselhos escolares antidrogas. Esses conselhos são muito legais, porque eles são formados por alunos, sim, por pais e por professores. E estamos em constante fomentando as políticas públicas para que esse projeto não fique só no lançamento. Então, esse projeto é um projeto contínuo, é uma luta muito difícil, porque os traficantes cada dia mais se aproximam das nossas crianças, se aproximam dos nossos adolescentes. E, então, essa campanha a gente fez o lançamento e diariamente estamos em contato com o pessoal da prefeitura, que é muito importante a parceria das instituições. Eu costumo falar na comarca que esse projeto não é o projeto só do Ministério Público, é o projeto de todos. Só terá resultado positivo se participar professores, alunos, pais, a comunidade inteira e o Ministério Público sempre na coordenação. Promotor de Justiça Frederico Bianchini, titular da comarca de Mirizal, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço, Dalziana, sempre um prazer participar do programa. Muito obrigado. Como é que o Ministério Público atua em caso de ameaça ao meio ambiente? O Ministério Público atua de forma preventiva, quando identifica que há uma ameaça, ou seja, não há um dano concretizado, identificando quem são os seus autores e quem são as pessoas que podem impedir que o dano aconteça. Se o dano já aconteceu, a atuação do Ministério Público é repressiva. Busca o quê? A reparação do dano já realizado, a sua compensação ou a sua indenização. Confira agora os destaques da semana no Ministério Público do Maranhão. A campanha Diga o que Pensa, mas sem ofender ninguém do Ministério Público do Maranhão foi lançada no município de Estreito. O objetivo da campanha é esclarecer ao cidadão sobre os cuidados que se deve ter com postagens na internet e suas consequências. A necessidade surgiu devido ao grande número de processos de crimes contra a honra praticados nas redes sociais e tramitando em juizados na região tocantina. Mais de 2.000 alunos das redes públicas de ensino municipal e estadual acompanharam as atividades. Dando prosseguimento à campanha Pau de Arara Nunca Mais, o MP na defesa do transporte escolar de qualidade, o Ministério Público do Maranhão, por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação, CAOP, se reuniu na sede da PGJ com prefeitos do Maranhão numa reunião para discutir ações para regularizar o transporte escolar nos municípios maranhenses. A ideia é eliminar a utilização de veículos paus de arara para a condução de estudantes no estado. Auditorias realizadas em 35 municípios maranhenses apontaram que desde 2011 somente um deles não utilizava pau de arara. Estas e outras notícias você confere no nosso site www.mpma.mp.br. Vamos agora para um breve intervalo. O abate clandestino de animais e as consequências para a saúde dos consumidores são os assuntos do nosso próximo bloco. É um instante só. O abate clandestino de animais, as consequências para a saúde dos consumidores e para o meio ambiente tem preocupado o Ministério Público do Maranhão. O grande número de abatedouros públicos e privados irregulares necessita de uma ação conjunta para a superação do problema. Para falar conosco sobre esse assunto, eu converso agora com o promotor de justiça Nacor Paulo, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor. Olá, promotor, seja bem-vindo ao MPTV. É um prazer estar aqui, Dalcena Castro, telespectadores do Maranhão inteiro. Promotor, recentemente o Ministério Público reuniu num evento lá na sede da Procuradoria-Geral de Justiça autoridades do setor e gestores municipais justamente para tratar sobre esse assunto essa semana. Qual foi o resultado desse evento, dessa reunião?
O primeiro resultado dessa reunião, nós podemos mencionar que é a formação do Fórum Estadual da Promoção da Qualidade dos Produtos de Origem Animal. Essa preocupação e esse interesse envolve todo o segmento de carnes, leites, queijos e seus derivados que alimentam as pessoas diariamente no estado do Maranhão e que isso desperta interesse, que é o interesse recomendado pela legislação. Sim. E os órgãos e entidades de defesa do consumidor têm todo um envolvimento e um interesse de acompanhar, identificar e solucionar esses problemas na defesa dos direitos das pessoas consumidoras. Quais são as consequências, as implicações dessa falta de regularização dos locais de abate? Nós estamos diante de um problema que gera inúmeros outros problemas. É crime a criação e funcionamento de abates clandestinos. Lá no artigo 7º, inciso 9º do Código de Defesa do Consumidor, temos a tipicidade dessa conduta. Entendi. Pelo risco efetivo da colocação no mercado desse produto sem o critério e sem o controle de qualidade. Esse é um dos primeiros pontos que nós queremos destacar. Entendi. Por isso mesmo, as pessoas precisam colaborar com o Ministério Público e com as demais instituições, indicando onde existem esses abatedouros clandestinos. E, ao mesmo tempo, as entidades que têm o dever legal de tomar as providências, que no caso as entidades que têm um poder de polícia, quando alguém menciona a ocorrência de um crime, pensa-se na delegacia de polícia, pois se trata de crime. Sim. No caso dos abates clandestinos, nós temos duas naturezas de polícias em funcionamento. Uma é a polícia que nós conhecemos como polícia civil, que investiga os crimes, e a outra é a polícia de defesa agropecuária. É uma polícia que tem um rol de atribuições, de competências, que é, no caso, a AGED por seus bravos fiscais que estão aí diariamente atuando. E nós estamos iniciando, após esse diagnóstico preocupante que a AGED tem apresentado, de 384 abatedouros clandestinos, que no Maranhão, no Maranhão, e que precisam ser dados tratamentos adequados para que os consumidores sejam preservados na sua saúde, na sua alimentação, enfim, no seu bem-estar. Para que esses matadouros possam funcionar de forma regular, o que é preciso? Como é que é o trâmite legal para regularizar um matadouro como esse, para que ele possa funcionar da forma correta? A primeira providência, como já deixei demonstrado, embora com outras palavras, é o fechamento daqueles matadouros que estão irregulares. E deve ter uma planta adequada aos critérios legais. É um rol extenso de requisitos que são estabelecidos pelo governo federal através do Ministério da Agricultura e que a partir de 1989 foi descentralizada essa fiscalização, passando à esfera do Estado e dos municípios. Para que o município tenha essa fiscalização efetivada, precisa-se criar lei municipal para realizar essa inspeção. Pois bem, seja, criar o Serviço de Inspeção Municipal. De Inspeção Municipal, conhecido como SIM. Entendi. E que nós, nesse evento, passamos para os gestores minutas de projeto de lei com esse objetivo. Então, para funcionamento regular de um matadouro, precisa-se cumprir todos os requisitos, inclusive sanitários. Posso mencionar algum deles, por exemplo, que tem que haver a separação das vísceras, sim, dos resíduos sólidos e líquidos, daquilo que é extraído como produto a ser comercializado ao consumidor. Isso é um cuidado, porque pese ser um cuidado elementar, mas é um cuidado que tem que sofrer um cuidado especial, porque qualquer descuido, aquilo ali em contato com as fezes do animal abatido, ou então, se por acaso a carne cair no chão, ou de alguma forma alguém manusear... O armazenamento também, né? Exatamente, o armazenamento, o transporte para os estabelecimentos comerciais. Portanto, para cumprir os requisitos e funcionar legalmente, o estabelecimento precisa ter cuidado com o meio ambiente, para que aqueles resíduos não sejam destinados a locais que gerem poluição ao meio ambiente, né, os mananciais. Precisam ter esses cuidados sanitários
que são de competência do órgão estadual ou municipal e federal, conforme o caso, conforme a esfera de interesse de comercialização, e principalmente precisa ter o respeito àqueles direitos básicos do consumidor que estão lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Promotor, então pode-se dizer que são praticamente apenas 11, né, 11 estabelecimentos com condições mínimas de funcionamento. Então nós corremos o risco de estar consumindo uma carne não adequada? Nós temos, na verdade, comendo carnes com riscos, e inclusive carnes com grande percentual de geração de doenças. Se nós olharmos os índices do Sistema Único de Saúde, nós vamos ver que no Maranhão e em outras cidades do Brasil, em muitas cidades do Brasil, o índice de problemas financeiros do Sistema Único de Saúde é muito grave, porque existe um grande número de pessoas doentes precisando de assistência médica e hospitalar. Ora, no Maranhão, as doenças não são notificadas pela sua causa e não sabemos se e quanto de pessoas estão sendo acometidas de doença em razão da ingestão de produtos de origem animal não inspecionados. Ora, se nós temos essa imensa quantidade de abatedouros clandestinos, nós temos uma certeza de que no Maranhão as pessoas estão adoecendo por não estar tendo acesso a produtos de origem animal, carnes, leites e outros derivados inspecionados. E isso é muito sério, porque a presença do médico veterinário é possível detectar se o animal está doente e, principalmente, mesmo que o animal esteja saudável, em condições de ser abatido para consumo. Ora, mas se o manuseio, se o local onde for realizado o abate não for adequado aos padrões sanitários, e diga-se para o consumidor entender, não se trata de regras e exigências sem sentido, Sim. Não. Todas essas exigências sanitárias fazem todo sentido, porque se alguém toca no alimento depois de sair de um banheiro, depois de ter feito as necessidades fisiológicas, e isso acontece por necessidade fisiológica dos trabalhadores durante longas horas de trabalho nos abatedouros, e se não tem uma pia para lavar a mão, é óbvio que elas vão tocar nos alimentos, nos produtos destinados ao alimento dos consumidores, sem os cuidados sanitários. Isso aí já gera uma preocupação óbvia. E a outra é exatamente que os próprios consumidores ficam sem ter alternativas. Onde comprar, como identificar os produtos que estão em condições de consumo para que ele possa exercer aquele que é um direito básico, que é ter a preservação da sua saúde, da sua vida. Direito básico, me permitam, que se encontram identificados em muitos outros pontos da Constituição Federal. Se nós verificarmos pelo olhar dos direitos sociais, a saúde é um dos direitos sociais de toda a população brasileira. Aliás, isso perpassa todos os países desenvolvidos que identificam que são direitos sociais e que são o dever do Estado. E lá no artigo da Constituição brasileira, que eu destaquei isso numa linguagem prática para os cidadãos nos entenderem, ora, a saúde é direito de todos. Assim como temos o direito à saúde pelo ponto de vista da proteção dos direitos do consumidor, nós temos o direito à saúde, que é um direito de todos e dever do Estado. Ora, a população, para gozar dessa saúde e para refletir isso na produtividade do seu trabalho e na sua criatividade, no desenvolvimento das suas condições pessoais, intelectuais, enfim, para se realizar como pessoa, precisa ter condições de saúde para poder gozar da vida. Então, isso nós estamos em risco no Maranhão por não termos a garantia ainda de qualidade nos produtos de origem animal. Promotor, pelo que o senhor pôde explicitar para nós, quer dizer, é um problema histórico que perpassa aí vários níveis: defesa do consumidor, saúde pública, meio ambiente.
Ou seja, são grandes os desafios para que se possa implementar políticas públicas de segurança alimentar, né, e de educação sanitária. Mas o Ministério Público vai continuar cobrando para que esse problema seja finalmente resolvido, né? Nós estamos, na verdade, compartilhando as preocupações porque os abatedouros públicos apresentam um problema muito mais relevante ainda do que os abatedouros privados. Os abatedouros privados têm uma solução que é muito óbvia. Ora, como se combate crime? E os órgãos de polícia têm que chegar lá e cumprir o seu papel sob pena de praticarem crimes. Isso é algo que a gente não precisa dizer porque é muito óbvio. Agora, os matadouros públicos que vem sendo transferido a responsabilidade de gestor em gestor por conta da nossa virtude republicana e democrática, do Estado democrático de direito que vigora no país, nós temos que analisar isso de uma maneira muito cuidadosa para que nós possamos encontrar soluções jurídicas e também soluções políticas, porque eu costumo dizer que decidir e não decidir são momentos que você vai precisar enfrentar. E no momento que o gestor municipal, tendo um matadouro irregular, e ele se encontrar omisso, ele está decidindo não enfrentar o problema. E está decidindo que a sua população vai estar sendo acometida por doenças e que o seu sistema de saúde vai estar sendo onerado por falta de prevenção. Ora, como é um problema complexo, histórico, nós temos que encontrar soluções, inclusive políticas, para que os gestores possam optar por ter um matadouro privado, que seria o ideal, por construir um matadouro público ou viabilizar a construção de matadouros familiares ou outra solução com a iniciativa privada para que o problema seja superado. Okay. De qualquer forma, as leis do mercado são leis que são baseadas pelo interesse de obtenção do lucro. É possível que em todos os municípios do Maranhão não se tenha interesse da iniciativa privada. E o que vai ser feito? O gestor vai ter que enfrentar e construir seu matadouro e preservar a saúde da população. E ressalte-se que se trata até de um investimento, pois nós estamos gastando muito com o tratamento de doenças, e estamos deixando de fazer aquilo que é o ideal, que é a prevenção. E eu queria só acrescentar, se o tempo me permitir, é que tudo isso que nós estamos falando envolve saúde do consumidor e principalmente aquela engrenagem republicana que representa todo o sentimento nacional, que é o Sistema Único de Saúde. Para quem não sabe, o Sistema Único de Saúde, de acordo com o artigo 200 da Constituição Federal, cuida de todos esses interesses, da qualidade dos alimentos, da qualidade da água, além do tratamento e prevenção de doenças. Ou seja, resolver o problema dos matadouros e garantir qualidade nos produtos de origem animal e vegetal é um investimento, porque vai se evitar ou minimizar os custos com o tratamento médico e hospitalar dos cidadãos e das pessoas em geral. Ok. Promotor de Justiça Nacor Paulo, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Nós que agradecemos e dizemos com muita satisfação que o Ministério Público está muito atento na defesa dos interesses do consumidor. Que tipo de denúncia relacionada às escolas eu posso denunciar no Ministério Público? Todas as situações. O Ministério Público hoje da Educação, hoje nós temos um trabalho dentro da escola. Então, na questão de infraestrutura, na questão da merenda escolar, na questão do transporte escolar, na falta de professores, falta de aulas, né? Enfim, segurança na escola, tudo que envolve a comunidade escolar e o que forma os fatores que contribuem para uma oferta de qualidade da educação, o Ministério Público está atento. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.